Bastidores do Júri. Uma mulher é assassinada a cada 6 horas no Brasil. Esses números, fruto de dados estatísticos oficiais, oriundos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fazem com que o Brasil assuma a vergonhosa 5ª colocação do país que mais mata mulheres no planeta. O julgamento ocorre no Tribunal do Júri, responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Antes, contudo, é necessário uma rigorosa investigação, que por sua vez incumbe a Polícia Civil ou a Polícia Judiciária. Para falar sobre esse tema e mais precisamente sobre um protocolo de enfrentamento ao feminicídio que ela criou, nós convidamos uma delegada de polícia, que é a nossa convidada especial de hoje, doutora Ingrid Estevão. Muito obrigado, doutora Ingrid, pela sua presença. Muito obrigado por dispensar o seu tempo. Seja muito bem-vinda ao Bastidores do Júri. Muito obrigada, doutor Cláudio. É uma honra poder fazer parte deste projeto e tenho certeza que será muito frutífera a nossa conversa. Nós que agradecemos pela presença da senhora. Doutora Ingrid, por que a Polícia Civil? Então, sempre foi um sonho meu, na verdade. Desde criança, eu sempre quis ser policial. E o meu objetivo foi crescendo cada dia mais. Nasceu essa vontade dentro de mim de me tornar policial. A senhora está na Polícia Civil desde 2013. Exatamente. E foram 10 anos de DHPP, ou Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. É isso? Isso, em 2011 eu tinha acabado de formar e foi o concurso. Foi a primeira etapa. E aí a designação foi diretamente para o DHPP. Foi um presente que eu ganhei, essa minha designação. Eu escolhi ficar, na época, o concurso. Você fazia a prova final da Cadepol e a sua colocação te possibilitava escolher qual cidade você iria. Então, eu escolhi Belo Horizonte e aí eu falo que o DHPP me escolheu. E eu fiquei lá por 10 anos. 10 anos. E chegou a chefiar, pelo que nós sabemos, o núcleo de feminicídios. Por 3 anos, doutora Ingrid, foi isso? Foi em 2015, quando a lei foi instituída, né, para a criação da qualificadora de feminicídio. Até 2019 ainda não tínhamos um núcleo de feminicídio. Então, em 2019, o chefe da polícia, à época, fez a resolução criando o núcleo especializado de investigação de feminicídios e tive a honra de poder fazer parte e chefiar esse núcleo. Esse núcleo. A criação de delegacias especializadas também é uma orientação, uma sugestão, um protocolo de tratados internacionais. É isso mesmo? Exatamente. Então, seguindo essa orientação, a Polícia Civil de Minas Gerais criou o núcleo especializado de investigação de feminicídios justamente para se comparar e nivelar aos demais países que já tinham criado. O objetivo, de fato, é que todo o Brasil tenha, né? E aqui em Minas Gerais, a especialização por meio dos cursos que a Cadepol oferece, por exemplo, o curso de protocolo de enfrentamento ao feminicídio, que eu, com mais 2 colegas, lecionamos na Cadepol, o objetivo é, de fato, nivelar todos os policiais e atender aí as diretrizes nacionais e internacionais de enfrentamento ao crime de feminicídio. A propósito ainda desse protocolo, doutora Ingrid, me chamou a atenção e eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco e com aqueles que nos acompanham. Quais são, até mesmo para que as pessoas fiquem alertas, quais são esses ciclos da violência e que antecedem esse ponto mais grave, que é precisamente o feminicídio ou o homicídio, a morte praticado contra a mulher? O que antecede a prática homicida? E, sem dúvida, a mais recorrente de todas é a repetição do ciclo de violência, que é aquele em que o homem ou a mulher, enfim, aquela pessoa que está se envolvendo amorosamente com a possível vítima,
ela começa ali a tratar muito bem, porque ninguém começa um relacionamento tratando mal. Então, começa a tratar de maneira maravilhosa. E aí começam a aparecer aquelas situações em que pontualmente já é um alerta de proibir de vestir determinadas roupas, proibir de frequentar determinados locais, falar que a pessoa precisa maneirar no tom de voz, no que fala, com quem costuma andar. Aí já passa por uma outra situação mais grave, que é impedir de frequentar determinados lugares. Esses são chamados atos de tensão. Exatamente. Aí já estamos evoluindo. E então começa ali uma aproximação mais física, né? Um ataque mais físico, não excluindo também os ataques contra a honra dessa mulher. Os Então, ataques morais. exatamente, falando toda e qualquer palavra para diminuir, para de alguma forma psicologicamente atingir essa vítima. E aí esse ciclo pode ou não se encerrar com uma agressão física, porque teve casos também de feminicídio que não chegaram a ocorrer agressões físicas. Não passaram por Não essas passaram, etapas. passaram por algumas etapas de abuso psicológico, mas saiu do abuso e foi direto para o feminicídio. Então, toda e qualquer situação que essa mulher perceba esse abuso, seja ele físico ou psicológico, ela deve acender esse sinal de alerta, procurar se afastar o mais rápido possível desse relacionamento, porque ele dá indicativos de que ela pode ser uma vítima. E levando em conta esse ciclo, essa mulher encerra esse ciclo de alguma forma, termina esse relacionamento, mas depois ela toma esse relacionamento novamente. E aí começa o ciclo de violência de novo, que é a lua de mel, fase de tensão, depois agressão, e esse ciclo se repete inúmeras vezes. Então, eu percebi que nos casos de feminicídio, esse ciclo ele é iniciado, interrompido, iniciado, interrompido várias vezes. E isso é um problema, porque assim que a mulher percebe a ocorrência desses sinais, ela deve terminar imediatamente esse relacionamento e não se aproximar mais, não ter qualquer tipo de contato com esse agressor. Mas o medo parece que é uma característica desse problema. Como fazer para assegurar esse afastamento? Quem procurar? Como procurar nessas situações, doutora Ingrid? Pela experiência que a senhora tem. É uma pergunta excelente, porque o que interrompe, de fato, a ocorrência desse ciclo e o que evita a ocorrência do feminicídio, sem sombra de dúvidas, é a procura dessa mulher, não só aos amigos e familiares, que são atores extremamente relevantes para a proteção dessa mulher. Eu falo sempre que tem alguns pilares necessários para que essa mulher permaneça viva, que é o apoio da família, o apoio de amigos, o apoio da sociedade, de modo que a sociedade não julgue e, na medida que não julgue, procure ajudar, se ouviu, se percebeu algum sinal com os vizinhos ali, algum sinal de tensão, para ligar imediatamente para a polícia, para evitar, de fato, essa ocorrência desse crime contra essa mulher. Ao Estado, né, com todo o seu aparato, e dentro do Estado, nós policiais, Ministério Público, todos nós que integramos essa engrenagem, ajudar de qual forma? Prestar um atendimento de qualidade, prestar todo tipo de apoio para essa vítima, não só por meio das nossas cautelares, pedidos de prisão e etc., mas encaminhamento para essa mulher, porque às vezes ela está perdida ali, não sabe o que procurar, não sabe o que fazer, não sabe quem procurar, não sabe o que fazer em determinada situação. Às vezes ela precisa até de um apoio psicológico, e para isso nós temos não só a Casa da Mulher Mineira aqui em Belo Horizonte, mas outras instituições também fornecem esse apoio. Então, essas políticas públicas todas voltadas para a proteção da mulher, elas são eficazes e a mulher precisa procurar essa rede de proteção. Em resumo, denunciar.
Exatamente. Seja através de familiares, seja pessoalmente através dos órgãos de segurança pública. Exatamente. Ou os Esse é o recado. familiares, esse é o recado. A mulher, ela precisa ter essa coragem de sair desse ciclo. Nós sabemos que por inúmeros motivos, às vezes ela não consegue sair dessa violência e permanece. Então, o objetivo é de motivar essas mulheres a procurarem não só a polícia, mas apoio de familiares e amigos. E que a sociedade e familiares e amigos não julguem essa mulher, que eles tenham um olhar mais empático, e sensível e de apoio mesmo a essa vítima. Eu faço uma pergunta ainda sobre esse protocolo que hoje é referência que a senhora criou para o aperfeiçoamento do trabalho da unidade policial. Existe uma peculiaridade do trabalho investigatório para combate aos crimes de feminicídio regionalizado? Existe sim. E até aqui, realmente, em Belo Horizonte, a gente já vê essa diferença. Essa diferença até no cometimento dos crimes de feminicídio. E realmente nas investigações, o que eu percebi durante esse tempo que eu estive no feminicídio foi o seguinte: na região de Belo Horizonte, cada área regional Barreiro, regional Venda Nova, cada autor que reside nessas localidades, ele comete o crime de uma maneira. Doutora Ingrid, e o caso concreto? Foram inúmeras investigações, mesmo porque inúmeros são os feminicídios, lamentavelmente, que assolam o país e o nosso estado de Minas Gerais, que, aliás, é o segundo estado que mais mata mulheres no Brasil, lamentavelmente. Qual o caso concreto que a senhora trouxe para compartilhar conosco e que envolveu uma investigação presidida pela senhora? Doutor Cláudio, eu tive vários casos de feminicídio. E dentro desse gênero feminicídio, nós temos algumas especificidades. Coloquei no protocolo que existe o feminicídio íntimo, que é o mais comum que acontece aqui no Brasil e principalmente em Belo Horizonte, em que a pessoa que está se relacionando amorosamente com a vítima comete esse fato. O objetivo desse feminicídio, na verdade, o nome dele é feminicídio em razão da profissão estigmatizada. Houve uma notícia por meio do nosso registro de que havia um atropelamento ali na região leste de Belo Horizonte, e essa mulher estava na rua com o corpo todo com sinais de atropelamento, porque tinha marca de rodas no corpo dela. E aí fizeram o registro inicial como sendo atropelamento. Eu imediatamente pedi, logo após, né, o conhecimento desse fato, que ia ser direcionado ali para a delegacia especializada de acidente de veículo, eu pedi para que permanecesse para a gente poder checar o que de fato teria acontecido. E aí, para nossa surpresa, o que aconteceu? Aquela mulher não estava simplesmente atravessando a rua e foi atropelada e o motorista fugiu. Não foi isso que aconteceu. A gente consegue imagens de câmeras de segurança desse veículo chegando. Tirando essa mulher de dentro do carro, desferindo inúmeros golpes contra ela, não só chutes e socos, mas uma covardia extrema. Deixa ela ali na via pública. Na via pública, ali, num beco, na verdade, antes de chegar onde ela foi encontrada. E depois disso ele entra no carro. E a gente tem essa imagem, nossa, será que a gente ainda não tinha avançado as imagens? A gente ficou pensando, será que essa mulher levantou para pedir socorro e foi atropelada? Posteriormente, né? Para nossa surpresa e arrepio de todas as formas, esse homem entra no carro, a gente pensando que ele ia embora, ele volta e passa com o carro em cima dela. Não satisfeito, ele retorna e passa com o carro em cima dela
novamente. Tudo isso filmado pela câmera. Tudo isso filmado. E quando ele está saindo, o corpo já fica agarrado embaixo do carro. Por isso que ela é encontrada na outra rua, não nessa rua que ele tira o corpo. Então, ele vai arrastando o corpo dela, o corpo desagarra do carro, ele segue. Não satisfeito, ele volta com o carro. Ele viu que o corpo ficou para trás, ele dá a volta e passa novamente. Já é outra câmera de segurança Já é a que pega outra essa câmera. cena? Ele volta novamente e passa em cima do corpo e vai embora. Ou seja, ele tira a mulher do carro no primeiro momento, em uma outra rua, espanca. Quando a gente pensa que vai embora, ele volta, atropela uma vez, atropela de novo, sai com o corpo embaixo do carro. E atropela pela terceira vez. O corpo desgruda do carro ali e ele sai e volta mais uma vez e a atropela e vai embora. E aqui só um parênteses, não houvesse essa perspicácia policial, esse olhar e o protocolo de atendimento sob o olhar de gênero, isso poderia ter passado como se um atropelamento fosse ou um homicídio culposo. Exatamente. É isso? O olhar sob a perspectiva de gênero nos proporciona justamente isso. Você olha aquele corpo porque o corpo vai demonstrar, ele vai te falar o que aconteceu. E aí, aquelas marcas, quando eu vejo as marcas por meio das fotos que o médico legista nos enviou, a gente percebe que não era normal, não foi um simples atropelamento. Usando os sistemas que nós temos, conseguimos restringir os veículos que passaram naquela via próxima, que era ali, tinha uma BR nas proximidades. E a equipe fez um trabalho incrível de ficar sentado, trabalho de formiguinha, de ver cada veículo com aquelas características daquele ano que passaram naquele local para tentar restringir ao máximo. E aí chegamos em algumas placas. E fazendo essa análise, esse filtro, a equipe pegou um específico, foi analisando um por um e pesquisando a vida daquelas pessoas, aqueles proprietários daqueles veículos. E entre todos que eles pesquisaram, eles encontraram aí fotos nas redes sociais desse suspeito com um carro parecido. E aí as imagens, a única coisa que a gente tinha nas imagens era um adesivo. Sabíamos que o carro tinha uma roda preta e que tinha um adesivo no vidro traseiro. Eram as únicas coisas. A única informação. Exatamente. E, para nossa surpresa, né, a equipe conseguiu ver nessas fotos que esse veículo tinha, de fato, uma roda compatível, o ano compatível, a cor e o adesivo. Antes de pedir a prisão, a gente precisava de uma informação melhor. E aí foi quando o tirocínio de uma investigadora nossa, ela conversando com a gente, ela lembrou de um caso de 2020 que o autor, que teria até, acho que já estava até arquivado esse caso, porque eles não conseguiam nada, não conseguiram nada, porque foi altas horas da noite, então tudo deserto, sem nenhuma testemunha. Exatamente. E a única testemunha que tinha nesse caso de 2020 foi uma amiga dessa vítima que falou, olha, nós que trabalhamos aqui, eram garotas de programa que trabalhavam ali na beira da BR, elas estavam com medo de uma pessoa, de um jovem que ia com o carro e pegava elas para poder fazer o programa. E ele agredia essas garotas. Então, elas já estavam com essa informação. E passou as características desse jovem. E quando ela fala sobre as características dele, a gente imediatamente vê a foto dele, que era o nosso principal suspeito, e bateu tudo. Aparelho, cor de olho, tudo. Bateu tudo. Então, a gente já tinha ali elementos mínimos para poder representar
por uma Temporária. prisão, e a gente queria o carro, porque o objetivo também era achar o carro. Apresentamos pela prisão temporária e mandado de busca e apreensão. Imediatamente nós localizamos um veículo, que era uma garagem extensa, tinham 2 carros na frente e um último carro lá no final. Era o veículo Precisamente esse automóvel com adesivo. com adesivo, E a roda preta. com a roda preta e parado assim, empoeirado. De fato, ele, logo após essa ocorrência, a gente verificou que aquele carro ele não saiu mais da garagem, justamente para não levantar suspeita, né? E aí eu imediatamente fui até o veículo, abaixei e olhei embaixo do veículo. O veículo ainda estava lotado de sangue no assoalho. E aí eu tive certeza. Nós apreendemos o veículo para fazer a perícia que nós chamamos de luminol. Luminol. E era melhor fazer à noite, né? E as imagens que a gente acompanhando a perícia, tem que cobrir tudo, deixar tudo escuro, sem nenhum tipo de luz, para poder jogar o produto e ver se ali tem algum tipo de sangue. Ainda Resultado que de você sangue. lave, ainda vai ficar. Ali embaixo, a gente não tinha dúvidas de que era sangue, e a perícia confirmou que era sangue. Sangue humano. Exatamente. Mas a gente queria mais. Queríamos saber se houve alguma agressão dentro do veículo ou se a agressão foi só fora do veículo. Para nossa surpresa, quando o perito joga o luminol dentro desse carro, o carro inteiro está com sangue. E foi uma surpresa. Por quê? Essa vítima especificamente, ela não tinha perfurações para poder causar aquele sangue, aquela mancha de sangue no interior do veículo. Foi aí que nós percebemos que, de fato, aquele homem também era responsável pelo crime de 2020, porque no crime de 2020, a vítima, os relatos que tinham é que ela foi esfaqueada, jogada ao solo e atropelada depois. Então, Mas a primeira esfaqueada. previamente esfaqueada dentro de algum veículo. E aí esse veículo, como não aquele sangue todo não poderia ser dessa segunda vítima, porque a segunda vítima ela não tinha perfuração, ela foi espancada, na verdade. e fora e do lado veículo. De fora do automóvel. Então, obviamente seria de uma outra ou de outras vítimas. Foi quando a gente começou a sustentar a linha de que ele era um assassino em série. Retomou a investigação daquele inquérito anteriormente arquivado? Exatamente. Pedimos o desarquivamento para que as investigações pudessem correr com relação a essa vítima, que infelizmente, né, teve um final muito triste, assim como essa outra, e a gente acredita que tenham outras vítimas. Isso porque durante o cumprimento da busca, e só um detalhe dessa investigação que é importante, o modus operandi dele era o quê? Ele passava nesse ponto de prostituição, pegava uma garota de programa, e as garotas que ele pegava sempre tinham a mesma aparência física, elas todas eram usuárias de droga, ou seja, mais magrinhas, vulneráveis, mais fáceis de serem ali agredidas fisicamente. Ele pegava, colocava no carro, ia para agredir e, ao final, as matava. Em relação ao primeiro, na verdade, segundo crime, cuja investigação já estava mais avançada, isso redundou numa denúncia, julgamento, e caso afirmativo, qual foi o resultado? E em relação ao segundo, fruto, posteriormente dessa primeira investigação, qual o estado em que ele se encontra, se é que a senhora pode compartilhar conosco? Sim, logo, só vou finalizar uma questão muito interessante. Claro. Durante as buscas, busca e apreensão, nós encontramos uma sacola de calcinhas dentro da casa desse suspeito e um DVD que trazia
o nome A Morte Pede Carona. Então foi bem emblemático esse caso, Emblemático. justamente por isso, e esse tanto de roupas íntimas de mulheres que a gente conversou com familiares, ele nunca levou ninguém para casa, então ali ou pode ser peças de vítimas ou realmente pessoas que ele já agrediu, enfim. Ou indicando, como a senhora disse, que podem haver até outras Outras vítimas, vítimas né? Sim. fatais. E aí, logo depois, relatamos o procedimento, indiciando aí pelo feminicídio, por esse ódio, né? Esse ódio contra a mulher, essa misoginia que ele externou, que é um caso que é não íntimo, Sim, é é um esse formato de feminicídio não íntimo, feminicídio, né? Sim. exatamente, um feminicídio que temos aí pelo Brasil, não é comum, mas acontece e o olhar atento precisa atuar nesses momentos para perceber que é de fato a ocorrência do feminicídio. Parabéns, doutora Ingrid, pelo excelente trabalho, razão pela qual eu não me canso de elogiar o trabalho da Polícia Civil, que é de suma importância para a apuração, materialidade da autoria que tanto subsidia o trabalho do Ministério Público. Nesses poucos segundos, minutos finais que nos restam, eu queria deixar a palavra com a senhora para também, nos poucos segundos, deixar um recado final, livre, né, àqueles que nos acompanham, acerca do que nós conversamos, ou mesmo de alguma outra mensagem que a senhora queira deixar para os telespectadores, os ouvintes. Fique à vontade para falar o que for do interesse da senhora, por favor. Queria agradecer a oportunidade por essa aproximação do Ministério Público com a Polícia Civil. Ela é muito importante, nos motiva muito e faz com que a engrenagem toda funcione. Sem essa aproximação e essa dedicação, não só de todos os promotores do Tribunal do Júri, principalmente, com toda certeza os nossos resultados não seriam tão brilhantes iguais têm sido ultimamente. E é a minha honra em poder participar e ser amiga do senhor, poder ter trabalhado junto aí em vários casos e fazer parte dessa equipe e de todo esse cenário atual aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, doutora Ingrid. A honra é toda minha, pode ter certeza. Muito obrigado por ter participado conosco aqui do Bastidores do Júri. Muito obrigado a você também, que esteve conosco até agora. Aguardamos você no próximo programa Bastidores do Júri.